Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo, né, a mais um dia aqui, né? Bom dia, né? Aliás, hoje, dia 23 de março, estamos dando início a mais um dia aqui no nosso site Notícias Agrícolas. Ao longo dessa semana a gente vai trazer pautas relacionadas a manejo hídrico, né? Em comemoração, ontem foi o Dia Mundial da Água aí, então em comemoração a essa data tão específica aqui para o nosso agronegócio, a gente vai trazer diversas entrevistas relacionadas ao manejo hídrico em diversas lavouras, né, que a gente cobre aqui dentro do site Notícias Agrícolas. E dentro dessa perspectiva de manejo hídrico, de segurança hídrica, a gente achou a necessidade também de conectar essa pauta com as cidades, né, as grandes metrópoles. E é por isso que eu trago aqui o Samuel Barreto, ele que é gerente nacional de água da The Nature Conservancy do Brasil. Samuel Barreto, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Erickson. É um prazer estar aqui falando com você, com todos os ouvintes, as pessoas que estão aí acompanhando o site de notícias. A The Nature Conservancy faz parte de uma coalizão, né, que se chama Coalizão Cidades pelas Águas, que faz realmente esse monitoramento da segurança hídrica nas grandes metrópoles brasileiras. Samuel, explica um pouquinho sobre a coalizão, sobre o trabalho que vocês fazem com relação à segurança hídrica nessas regiões. Bem, a Coalizão Cidades pela Água foi criada em novembro de 2015, num período bastante crítico do ponto de vista de seca que o Brasil enfrentava, o Nordeste, o Sudeste e o Sul do país, parte do Centro-Oeste também, e com base num trabalho que a TNC tinha desenvolvido em toda a América Latina, com regiões que tinham mais de 1 milhão de habitantes, com um cenário de estresse hídrico e aonde soluções baseadas na natureza, como a conservação e a restauração das florestas, poderiam gerar maior resultado e impacto do ponto de vista de segurança hídrica. De um total de 60 regiões, ficou uma lista de 25, 12 delas estavam no Brasil. Essas 12 regiões significavam lá de 62 milhões de pessoas, localizadas em 21 bacias hidrográficas, com mais de 45% do PIB do país, pelas diversas atividades econômicas, incluindo o próprio agronegócio. E, de um lado, uma luz piscando do ponto de vista do risco hídrico, e, do outro, uma luz verde também com relação à oportunidade, ou seja, como implementar essas ações e isso gerar resultado e impacto para todos. Então, foi criada a coalizão, engajando o setor privado, e passados 5 anos, né, de 2 regiões, nós conseguimos atuar em 6, ampliando a atuação em 3 áreas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Distrito Federal, Belo Horizonte, a região metropolitana de Belo Horizonte e de Curitiba. E passados também esses 5 anos, né, a gente acabou o primeiro ciclo no final do ano passado, chegamos a resultados importantes, como a conservação, restauração e melhores práticas em 124 mil hectares. Isso significa aproximadamente 124 mil campos de futebol, que foram melhor manejados, recuperados e conservados. E que, para isso acontecer, é importantíssimo, né, ter todo um arranjo institucional local, né? Quem são os atores que precisam participar desse processo, né? Um plano estratégico onde a ciência pode ajudar a orientar a recuperação de uma paisagem, para que essa paisagem, inclusive, não só seja recuperada do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista da atividade produtiva que acontece na terra. Um mecanismo de governança e um arranjo financeiro. E um ator-chave para que isso aconteça, Erickson, é o proprietário rural. Sem ele, nada disso vai ser possível. Então, tem todo um esforço aí de engajamento desses proprietários, discutindo com todos eles, né, um planejamento da sua paisagem, da sua propriedade, aquilo que ele está disposto a recuperar, né, se ele tiver algum passivo ambiental, aquilo que ele concorda em ceder para a recuperação, lembrando que ele tem 20 anos para fazer isso, segundo o Código Florestal, e a ideia, né, com todo esse cenário de risco hídrico, é poder encurtar essa curva. E aí tem diversos arranjos, inclusive para
buscar os recursos, as medidas que podem ser implementadas no campo, né? E, por exemplo, por meio da compensação ambiental. Empresas que precisam fazer uma compensação ambiental não têm as áreas, né, identificadas, e nós conseguimos, né, dentro desse arranjo, não só identificar as áreas, como as áreas mais importantes para a conservação de água, e alinhado com o proprietário rural, com os municípios. E isso é bom tanto para quem precisa compensar, que não precisa prospectar a área, né? Quer dizer, tem um custo, tem um trabalho enorme para fazer isso, e do outro lado, o proprietário rural, que se concordar entrar no programa, ele recebe essas medidas de graça, recuperando a sua propriedade, lembrando que nessas regiões que eu estava comentando, né, dessas 6 regiões, o custo médio de recuperar 1 hectare é algo em torno de R$ 20.000. Então, é um benefício que é gerado, né, quer dizer, para o proprietário, que ele não precisa desembolsar esse valor por hectare, ele recebe essa medida e, mais do que isso, além de se regularizar ambientalmente, ele está melhorando a atividade produtiva da sua área. E, ao mesmo tempo, ainda tem alguns lugares que é possível receber o pagamento pelo serviço ambiental. Nesses 5 anos, foram mais de R$ 20 milhões investidos em pagamento por serviços ambientais, beneficiando aí quase 4 mil famílias que estão localizadas nessas regiões. Aí já vem a primeira informação que me chamou a atenção, que o valor de recuperação é bem menor do que eu imaginava. Esse valor ele varia de região para região, isso é uma média, né? Mas se você for fazer a restauração total, você vai pagar aí pelo menos 30 a 35 mil reais, porque tem o custo da manutenção, tem o custo do monitoramento, então esse valor chega nessas regiões que a gente está trabalhando até 30, 35 mil reais. Mas no custo médio, né? E aí a importância da ciência também nos ajudando, com o desenvolvimento de mapas de priorização. Né? Quer dizer, quais são as áreas que vão gerar maior resultado e impacto? Então, existem modelagens hidrológicas e essas modelagens mostram, né, quais são as áreas mais suscetíveis à perda de solo, à erosão, a assoreamento dos corpos d'água. Então, a partir daí, né, tem todo um arranjo também com os atores locais, com a prefeitura, com as instituições, né, que estão ali naquela região, os próprios comitês de bacia, para se validar aquela área. E, a partir desse momento, né, toda a prospecção de engajamento também com o proprietário rural. E lembrando, né, Erickson, que às vezes você não precisa nem fazer a restauração, às vezes basta isolar. E isso a gente também isolar a área, né, com cerca, por exemplo, separando, às vezes, o gado daquela área que precisa ser recuperado, uma nascente ou a beira de um rio, para que não tenha um pisoteamento. E, ao mesmo tempo, instalar técnicas de manejo do uso do solo, de manejo da pastagem, né, e de outras tecnologias sociais, como barraginha, terraceamento, que contribuem, né, para proteger aquela área. E a ideia é essa, exatamente fazer um planejamento da paisagem, da mesma maneira que a gente faz o nosso planejamento financeiro, o planejamento da paisagem. E as soluções de natureza é uma aliada para isso. Então, também identificando áreas de autorregeneração, né, onde tem uma maior capacidade da própria floresta se recuperar sozinha, tudo isso são fatores importantes, porque vai reduzindo o custo. E é uma questão muito relevante, porque um dos objetivos é poder alcançar a escala, para gerar resultado, para gerar o impacto ali naquela bacia hidrográfica. Então, reduzir o custo é absolutamente fundamental. O que eu acho importante também trazer para essa nossa pauta, né, essa relação entre o campo e a cidade, e como a disponibilidade hídrica nas cidades depende do campo, né? A gente, alguns anos atrás, a gente passou, né? O Samuel já chegou a comentar aí, secas nas cidades, o que acaba envolvendo aí, tendo que economizar água, né? Às vezes até cortar a água, né? Em medidas extremas, influencia também na eletricidade, né? A eletricidade das grandes cidades depende aí muitas vezes da disponibilidade hídrica, enfim. E no campo, né, essas boas práticas de manejo nem sempre é um grande mistério para o produtor rural, porque o campo já adota muitas dessas práticas, né, de conservar mananciais, de ter ali suas matas ciliares preservadas. E acho que o grande mistério aqui, para as pessoas que ainda não entenderam as relações, né, é essa preservação ambiental, principalmente porque as nascentes dependem disso, né, desse acúmulo da natureza, que o Samuel já trouxe aqui,
e o acúmulo de minerais ali no solo, né? As nascentes dependem desses acúmulos para que elas brotem, né? E também os lençóis freáticos também, é sempre importante lembrar aqui. Então, Samuel, você acha que existe ainda algum entrave, algum grande mistério que a gente ainda não entenda nessas relações que precisam ser colocados alguns pingos nos is aí para que fique mais claro esse tipo de informação? Eu considero que em alguns locais ainda tem uma barreira, às vezes até conceitual mesmo, de entendimento, de apoio às medidas, mas eu diria que hoje o que é mais importante é poder dar escala a essas iniciativas. Em todas as localidades que nós temos atuado, os resultados são muito promissores, porque quando você olha para um projeto e uma ação como essa, não tem nenhum perdedor, todos saem ganhando, desde o proprietário rural, o município, os demais atores, as pessoas que estão nas cidades, né, porque são áreas importantes para a conservação, produção de água, os governos, porque acaba gastando menos recurso ao longo do tempo, recuperando a saúde dessas regiões, dessas bacias hidrográficas. Então, isso é absolutamente fundamental para a segurança hídrica. E do ponto de vista das pessoas que estão na cidade, é entender que tem uma logística reversa da água. Hoje é muito cômodo, né? A gente aperta o botão da parede, acende a luz, abre a torneira, em tese é para sair a água. As pessoas às vezes não fazem essa relação da cidade com o campo, que para a água chegar lá na torneira, uma nascente precisa estar protegida, um manancial precisa estar recuperado. E nós ainda temos alguns desafios, né? Você estava falando um entrave. Hoje, um outro desafio grande é o crescimento desordenado, principalmente da área urbana. E então isso preocupa. Em algumas regiões, o processo também de desmatamento, porque você acaba e do lançamento de esgoto nos corpos d'água. Hoje, só para dar uma dimensão também para o nosso ouvinte, no Brasil tem cerca de 114 mil quilômetros de extensão com rios comprometidos. Isso significa mais ou menos um terço da distância da Terra à Lua, que tem 384 mil quilômetros. Nós temos aproximadamente 114 mil quilômetros de rios comprometidos. Então, tudo isso, né, quer dizer, acaba afetando esse ciclo da água, né? E também a gente não pode esquecer dos efeitos das mudanças climáticas. E no campo, lá na área rural, é onde a gente tem a oportunidade de resgatar esse microciclo da água. Você falou bem, né? Quer dizer, o papel das florestas e das áreas bem manejadas, porque quando você tem ali uma área florestada, né, proteger uma nascente, uma área de recarga do lençol freático, quando chover, essa água não vai escorrer pela superfície, arrastando tudo que tem pela frente. A árvore ajuda a quebrar essa força, né, da chuva e faz com que essa água absorva no lençol freático, diminuindo os picos de vazão no período de chuva, né, no período chuvoso, e disponibilizando essa água no período de seca, diminuindo essa amplitude entre exatamente o período de chuva e o período seco. Isso é muito importante, porque é água disponível ali nas bacias hidrográficas para todas as atividades, né? Quer dizer, tem um abastecimento humano, mas tem a navegação, tem a geração de energia que você bem colocou. Hoje, no país, mais de 60% da nossa geração de energia é proveniente de hidrelétricas, e uma boa parte delas, nesse momento, tem uma luz amarela piscando, porque os grandes reservatórios, como Furnas, na própria bacia do São Francisco e na grande bacia do Paraná, está com estoque de água bem menor do que deveria. Então, e tudo isso, né, quer dizer, para ter a disponibilidade hídrica, começa com um bom manejo da bacia hidrográfica. E o bom manejo da bacia hidrográfica começa exatamente com o proprietário rural, que nós entendemos na TNC que é um aliado, é um parceiro em combinar tanto conservação quanto produção. E esse que eu acho que é o grande arranjo, na verdade, né? Você não está dizendo que tem que paralisar uma atividade, não, que a natureza pode ajudar, inclusive, a melhorar a tua produtividade, na medida que você implementa essas práticas, que você recupera ali a função ecológica da propriedade e da paisagem na qual ela está inserida. Eu vou aproveitar, já que você levantou essas informações dos rios que são afetados, né, por manejos equivocados. Vamos trazer como exemplo um rio que está bem próximo da gente, né? Estou aqui em Campinas, você está em São Paulo, que é o Rio Tietê, né? O Rio Tietê deve ser conhecido em boa parte aí do Brasil, né? Porque ele
representa muito a cidade de São Paulo, né? Ali no entorno de São Paulo, ele é um rio muito afetado pela poluição, mas se você sobe um pouco para cima, né, o rio Tietê, ele chama Tietê porque ele nasce próximo de uma cidade que chama Tietê, ele passa ali, né? E naquela região o rio é limpo, né? E aí ele vai se aproximando de São Paulo, aí ele vai acumulando ali os dejetos, e um pouquinho para baixo de São Paulo ele também volta a ser recuperado, enfim. E aí, por que eu quero trazer esse exemplo do rio Tietê? Porque muitas vezes acabam batendo algumas cabeças aí de jogar uma culpa no outro, né? Quem polui o rio? Ah, é o agronegócio, porque usa produtos, né, insumos e tudo mais. Não, os culpados são as cidades, porque tem as indústrias, enfim. Eu acho que esse momento de ficar né, jogando essa bola, essa batata quente, acho que precisa ser superado. Acho que a gente precisa ter essa consciência de que é um trabalho em conjunto. Você concorda com isso, Samuel? Tomando esse exemplo do Rio Tietê, por exemplo? Concordo totalmente, Erickson. Né? Tinha um jogador de futebol na década de 70, acho que ele jogou até a década de 80, que era o Dario, o Dadá Maravilha. Ele falava o seguinte, né? Era o cara da solucionática. Então, concordo plenamente. A gente tem que buscar a solução, não é achar que é o culpado. E acho que a gente tem uma grande oportunidade, mesmo no Rio Tietê, que você falou, né? Um rio de 1.100 quilômetros, um rio que corta todo o estado de São Paulo, 77 mil quilômetros quadrados, né? Passando por mais de 70 cidades. Campinas mesmo está na bacia do PCJ, uma bacia muito importante, e que tem um trabalho muito bem elaborado, né? Dos municípios, do consórcio intermunicipal, do próprio Comitê de Bacia Hidrográfica, da Agência de Bacia, de universidades, organizações da sociedade civil, iniciativa privada, proprietários rurais, que são aliados e parceiros, e revertendo, né, uma situação difícil de estresse hídrico e também de recuperação dessa água. Então, isso é muito importante, ter uma ação coletiva, também remetendo e voltando para a questão da coalizão, foi exatamente isso que nós propusemos lá em 2015, uma plataforma coletiva e cooperativa de ação, porque ninguém sozinho, isolado, vai conseguir dar resposta, e muito menos ficando no ataque, tem que ir para a solução. Nós temos uma grande oportunidade, a própria Lei das Águas do Brasil, do Estado de São Paulo, promove isso por meio dos comitês de bacia, de um grande parlamento das águas. Hoje nós temos cerca de 10 mil pessoas envolvidas diretamente nesse parlamento, com representatividade dos diversos setores. Eu destaco que nessa região onde você está, inclusive, Erickson, a bacia do PCJ, tem sido feito um trabalho muito relevante, ainda não alcançou a solução, mas toda essa governança, todo esse arranjo institucional e promoção do diálogo, e além dos investimentos, tem sido muito importante para recuperar uma situação, e com isso manter não só o meio ambiente íntegro, mas a partir dele promover os usos múltiplos da água, água para irrigação, para produção agrícola, para geração de energia, para o lazer, enfim, para todas as atividades possíveis. Então, o foco tem que ser esse, o foco na solução, o foco no diálogo, na governança, e a ciência também sendo uma aliada para nos ajudar com a identificação dessas questões principais e pactuar, né? Pactuar a resposta, o que é prioritário realizar, como que vamos implementar isso, quais são as fontes possíveis. E é nisso que também a gente vem se pautando, porque durante esse período de 5 anos, nós arrecadamos cerca de 28 milhões de reais para aplicar nessas 6 regiões. Nós conseguimos alavancar cerca de 240 milhões, quer dizer, quase 10 vezes mais, e que permitiu restaurar, conservar e melhorar práticas agrícolas em 124 mil hectares, como eu falei no início. E não foi com dinheiro novo, com recursos aí existentes, só que não estavam sendo bem utilizados. A gente conseguiu canalizar esses recursos e trabalhando também para conseguir novas formas para fazer esse investimento. Então, ligando toda essa cadeia produtiva, né, que vai do proprietário rural até o cidadão que está na sua casa, para que ele tenha também a água limpa, de boa qualidade, em quantidade, para ele e para todos os demais usuários. É interessante, né? Porque tem dois momentos extremos que a gente lembra desses manejos hídricos. Um é a seca, que a gente já comentou, né? Que acaba afetando aí
a disponibilidade de água, a disponibilidade de eletricidade, e o outro momento é quando chove demais no lugar errado e a cidade acaba inundando. Esse trabalho que você comentou da PCJ, eu tenho notado aqui em Campinas, nesses dois momentos, né? Nos últimos anos tem sido muito difícil a gente ter um problema muito grave de falta de água, por esse trabalho que está acontecendo aqui na região, exatamente por causa disso. E o inverso também, né? A não ser uma última chuva que deu aqui, que aí foi um descontrole total de chuva, choveu muito mesmo, que acabou dando uma inundação. Mas perto de quando eu me mudei para cá, por exemplo, a diferença, a discrepância desses momentos extremos é bem diferente mesmo. Acho que é importante, né, estar sempre cuidando, é um processo contínuo para evitar o extremo tanto de um lado quanto de outro, né, Samuel? Perfeito, Erickson. Isso que você falou está acontecendo não só aí na região, mas no Brasil e no mundo. São o aumento da frequência e da intensidade desses extremos climáticos. E na questão da água, a gente entende exatamente de duas formas, com excesso ou com falta. Então, até mesmo aquilo que era utilizado para todo o planejamento hídrico, né, que era o histórico, as médias históricas de precipitação, elas têm variado muito, não tem se repetido. Talvez seja precipitado ainda falar que a gente está sofrendo uma mudança nesses padrões de precipitação, mas alguma coisa está acontecendo, né? Então é preciso se adaptar. De novo, a natureza é uma grande aliada para isso, né? Quer dizer, você pode implementar medidas de adaptação baseada em ecossistemas, ou seja, quais são as áreas que podem estar mais vulneráveis do ponto de vista do estoque de água, tanto quanto ao excesso quanto à falta. E essas boas práticas, né, de tanto agrícolas quanto de conservação, não perder, né, é preciso lembrar, a gente tem que evitar perder floresta, porque ela cumpre uma função ecológica, uma função ecossistêmica, como, por exemplo, ajudar a garantir água em quantidade e qualidade, mas também áreas que estão mais suscetíveis a desastres naturais. E essas medidas podem ajudar a mitigar, a reduzir esses riscos. E, novamente, né, para que isso aconteça, é preciso ter esse arranjo coletivo, é preciso ter governança, é preciso ter também recursos financeiros. E as boas práticas, né, que nós vemos, Brasil afora, se dá exatamente quando esses elementos acontecem. Arranjo institucional, governança, mecanismo financeiro, um plano por trás que está sendo implementado. Então, isso é determinante e nós temos que nos ajustar cada vez mais a essas realidades, né? Quer dizer, elas, inclusive, vão ficar mais intensas e frequentes. Era o que os relatórios do painel de mudanças climáticas, o painel intergovernamental de mudanças climáticas já apontava, e esse cenário vem acontecendo. Tem a crise de 2015, 2014, 2015 aqui no estado de São Paulo, teve aí 2016 no Distrito Federal, em 2015 também no Paraná, voltando a repetir agora, no Rio Grande do Sul, em Angola, no Chile, na Califórnia, enfim, na Austrália, né, em diversos lugares aconteceram esses extremos climáticos, com muita água ou com falta de água. Então, é preciso se organizar, né, quer dizer, aterrissar essas medidas no campo. A gente tem um caso também muito interessante para citar, que é o do município de Extrema, em Minas Gerais, que mesmo naquele período muito seco, por meio da atividade do Programa Conservador das Águas, foi possível verificar que mesmo naquele período de seca, lá nas propriedades rurais, onde tinham os proprietários que participavam desse projeto, continuavam a ter água, porque tiveram suas nascentes recuperadas, a sua propriedade melhor manejada, mostrando esse resultado. As coisas não acontecem da noite para o dia, mas já é um projeto que tem mais de 15 anos, gerando a confiança aí dos atores, do proprietário rural, com o município, com os demais atores. A TNC é uma parceira dessa iniciativa, e agora, até para dar uma dimensão de escala, é uma ação que está sendo levada para toda a região da Mantiqueira, mais de 305 municípios, em 3 estados brasileiros, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde tem uma atividade muito importante de produção de café, de produção de pecuária, colocando como meta restaurar 1.500.000 hectares. Isso, para dar uma dimensão, significa mais de 10% da meta climática brasileira, podendo gerar empregos, né, por meio da cadeia da restauração florestal,
podendo gerar oportunidades de negócio na medida que você está também melhorando e criando uma maior segurança hídrica para essas diversas atividades produtivas e também, né, quer dizer, gerando outras oportunidades de mecanismos financeiros, como pagamento por serviço ambiental, entre outros. Então, sem dúvida, tem ainda muitos desafios olhando para frente com relação a essa questão dos extremos climáticos e mesmo da degradação, né, nessa questão de manejo inadequado do uso do solo, mas, ao mesmo tempo, temos uma janela de oportunidade muito grande. Desde marcos políticos internacionais, né, como o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o Acordo de Paris, né, que é o Acordo das Mudanças Climáticas, a Convenção da Biodiversidade, que pode trazer aí grandes benefícios aqui para o nosso país. E é em torno disso que temos que estar unidos, né, buscando essas respostas e soluções e pragmatismo, porque o tempo também está ficando curto, né? E, basicamente, nós temos aí 10 anos para conseguir fazer essa mudança sistêmica, né, para enfrentar todos esses desafios climáticos, hídricos e econômicos. E para quem acha que essa história parece ser muito grande, muito complexa, complicada, né? A gente está no momento que a gente está buscando mais saúde, né? A gente tem discutido muito saúde física, saúde psicológica, e não é diferente, né? A água acaba influenciando na nossa saúde, né? Nesses quesitos. Eu digo isso porque a minha cidade natal é Socorro, né? É perto aqui de Campinas, 100 quilômetros aqui de Campinas. E quando eu vou para lá, uma das coisas que eu mais gosto de fazer lá é ir numa bica de água que tem lá. Eu me sinto num ambiente mais bucólico ali, tomando a água direto da bica. Sabe, se sentir bem, né, com esse contato com a natureza. E você que é de São Paulo, né, vamos continuar tendo São Paulo aqui como um grande exemplo. Você não precisa nem sair de São Paulo, tá? Tem alguns bairros que acabam ali conservando e existem nascentes urbanas. Né? Isso é interessante. Pequenos espacinhos de conservação dentro dessa grande selva de pedra que acaba afetando aí, né, os relacionamentos e tal. É importante, né, ter essa relação próxima com a natureza, até para ter esse trabalho de recuperação de saúde, né? Tantas pessoas sofrendo aí, né, problemas psicológicos, às vezes ter esse contato conservacionista ali com uma nascente dentro de São Paulo mesmo, acho que isso é importante também trazer nesse momento, né, Samuel? Sem dúvida, Erickson. Acho que perfeito a tua colocação. Antes da pandemia, a TNC desenvolveu uma pesquisa mostrando exatamente a relação que a natureza tem, não com a questão do lazer, mas com o efeito psicológico, com a saúde mental das pessoas. Então, mostrou, inclusive, o prejuízo que havia, né, em função do estresse, dos transtornos psicológicos que as pessoas sofrem, né, ainda mais acentuado agora com todo esse cenário de pandemia. Então, o contato com a natureza ela é muito importante. E nós precisamos também ressuscitar os nossos rios, que boa parte deles, né, nas nossas cidades, foram soterrados. Então, lugares, né, que antigamente eram paisagens, foram simplesmente soterrados. E esse exemplo que você falou de nascentes, existem vários movimentos, né, hoje nas áreas urbanas, aqui em São Paulo também, existem inúmeros movimentos, e tem um bairro aqui perto, o bairro da Pompeia, que fizeram exatamente isso, o resgate, né, de um rio que estava lá soterrado, a recuperação dessa nascente e a revitalização da área, devolvendo para a sociedade esse convívio. Você comentava do rio Tietê, né? Eu acho que esse é um rio muito emblemático dentro do nosso estado, aqui em São Paulo, um rio que até 1945 tinha competições de natação. A prova de São Paulo, 5 quilômetros de prova, inclusive uma pessoa muito conhecida, acho que de todos, o João Avelange, que foi o presidente da Federação Internacional de Futebol, ele, inclusive, encerrou a última prova de competição, né, da Travessia de São Paulo, dessa prova de natação. E encerrou porque ele pegou hepatite, ou seja, em 1945, pelo lançamento de esgoto da cidade no Rio, acabou inviabilizando a interação que aquele espaço tinha com a cidade. Aquela era a área mais nobre da cidade naquele momento, né? Era o lugar onde as pessoas iam passear, iam visitar. É o que as pessoas fazem quando vão, por exemplo, para a Inglaterra, para Paris, né?
ir na beira do Sena, ir na beira do Tamisa. Então, é importante a recuperação, o ressuscitamento dos nossos rios brasileiros, das nossas cidades, de devolvê-lo ao convívio das pessoas, né, onde podem ter parques lineares, mas também o design das cidades, pensando também nessa questão da saúde mental e das pessoas. Então, a natureza tem esse papel muito importante e quando a gente tem um contato com a água, ela enfim, ela te traz novas energias, né, purifica e faz muito bem para a saúde. Então, essa reconexão das pessoas, né, com o ambiente natural, principalmente no espaço urbano, numa região tão conturbada como a região metropolitana de São Paulo, eu diria mesmo de Campinas, ainda é necessário ampliar esse verde urbano, a recuperação dos nossos rios e das nossas bacias hidrográficas. Queremos rios vivos, acho que essa é a grande mensagem aqui dessa nossa entrevista, né? Queremos segurança hídrica para todos, essa é a grande mensagem dessa conexão urbano-rural com relação ao manejo hídrico. Samuel Barreto, muito obrigado pelas suas informações, seja sempre bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, cumprimento a todos os leitores, ouvintes, e dizer que o tema escolhido pela ONU esse ano para o Dia Mundial da Água foi o valor da água. O valor da água não na questão direta de monetização, mas no valor mais amplo do que isso significa, do valor da água para a vida, para todas as atividades, e a grande oportunidade que todos têm de refletir sobre isso e cada um também fazer a sua parte. Cada ação é importante, né? E colocada de forma coletiva dá grande resultado e impacto. É um prazer aqui para a TNC e a gente também está à disposição do canal. Muito bem, eu conversei aqui então com o Samuel Barreto, gerente nacional de água lá da TNC, comentando aí sobre essas relações, né, segurança hídrica entre campo e cidade. A responsabilidade é de todos, acho que a grande mensagem é essa, não é ficar jogando a batata quente, a responsabilidade é da cidade ou a responsabilidade é do campo. A água é um bem comum, então todo mundo tem que cuidar, seja no campo, seja na cidade, adotando boas práticas, e nós dependemos disso para sobreviver, né? Todo mundo depende da água, a vida depende da água para sobreviver. Acho que essa é a maior mensagem que a gente pode deixar aqui. Então, cuide bem aí das suas reservas de água, para que a gente consiga passar por mais esses desafios. Muito bem, pessoal, lembrando que estamos em todas as redes sociais, estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Siga nossas redes sociais, compartilhe as nossas informações com seus amigos, colegas, produtores rurais, para que todos sejam os mais bem informados do Brasil. E você que acompanhou essa entrevista pelo YouTube, a gente sempre dá aquele lembrete, né, para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e deixar o like, né? É muito importante tomar essas ações dentro do YouTube para que o YouTube entenda, né, que as informações que a gente disponibiliza aqui são importantes e essas informações acabam chegando para cada vez mais pessoas, para que todos recebam, né, as nossas notícias, nossas entrevistas no momento em que elas acontecem ao vivo, para que as pessoas se mantenham bem informadas, up to date, como diz aqui o nosso mestre maior, o João Batista Olive. Muito bem, amigos, eu vou ficando por aqui. Continue conosco, traremos mais entrevistas aqui ao longo do dia, os nossos boletins diários. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Erickson Cunha para o site Notícias Agrícolas. Até a próxima. Um abraço.